No final, não são os anos ao longo da sua vida que contam, mas a vida durante esses anos. Abraham Lincoln, 16º presidente norte-americano e considerado um dos maiores líderes da história. Viveu de 1809 a 1865. E aí eu começo a conversa aqui com meu grande amigo Marcos Pereira. Marcos, a gente sabe que a gente vai morrer. Sim. Ou seja, o senso de finitude. Qual é o maior legado que você hoje bate em cima da mesa e, caramba, eu estou construindo isso por meio da minha marca pessoal? O maior legado é ajudar as pessoas a desenvolver as suas habilidades que são essenciais, necessárias para conquistar seus objetivos pessoais e profissionais através da comunicação. Uma habilidade que não é essencial ou necessária apenas na atualidade. Os primitivos já precisavam se comunicar, mesmo com desenhos, mesmo com barulhos, com sinais. Só que agora a gente tem a tecnologia para nos ajudar. Mas a gente não pode esquecer de sermos seres humanos para seres humanos. E aí está o grande desafio da comunicação. E que as pessoas têm suas dificuldades, por N razões. Então, Dal Bosco, eu costumo dizer que o pouquinho que eu sei, o meu legado é compartilhar com alguém. Se eu estou um degrau acima de alguém, eu já tenho condições de passar esse pouquinho para quem está um degrau abaixo de mim. Eu acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, o meu grande legado é esse. Chegar lá no fim da carreira de vida e pensar, puxa vida, pude ajudar algumas pessoas nesse universo. Marcos, anos trabalhando com comunicação. Não apenas como um mentor, como é hoje, e também como âncora na Jovem Pan, mas também foi apresentador no Grupo Rede Globo, na Record, entre várias outras experiências, além, claro, das suas palestras, hoje pelo Brasil inteiro. E quando a gente vem numa trajetória tão dinâmica quanto a sua, dentro de vários veículos de comunicação, e hoje dentro do seu próprio veículo de comunicação, sim, porque hoje podemos ter podcasts, temos as nossas redes sociais, ela vai, apesar de que aquela rede não é nossa, né? Do Mark Zuckerberg, a do Bill Gates, por exemplo, né? O LinkedIn, hoje que está nas mãos da Microsoft desde 2016. O que eu trago aqui é que você passou por várias situações, positivas e negativas. Só que teve oportunidades que foram chegando ao seu colo. Certamente não foram sorte. Você batalhou muito para que aquilo aparecesse. Mas qual foi a oportunidade que caiu na sua vida? Aquela melhor oportunidade, num primeiro momento, né, aos olhos, naquele primeiro momento, mas que você não pegou essa oportunidade. Ou seja, que talvez, tipo assim, caramba, Dal Bosco, hoje eu me arrependo de não ter ido pelo aquele caminho ou não ter aceito aquela oportunidade que me veio na televisão. Ou então vamos para o outro lado, né? Dal Bosco, teve uma oportunidade que parecia, nossa, um presente maravilhoso que caiu no meu colo lá em 2008, quando eu fui para a Globo, por exemplo. Mas, tipo, ainda bem que eu não aceitei aquele desafio, porque isso teria causado um transtorno na minha vida danado. Olhando um pouco para trás, eu tenho ciência de que, principalmente na fase da adolescência, chegando ali na juventude, o que eu me arrependo hoje é de não ter arriscado mais. É mesmo? E aí teve oportunidades, por exemplo, de estudar ou ir para fora do Brasil. E aí pensar muito na família, pensar muito nos amigos e ficar. E dizer, não quero isso para mim agora, acho que não faz sentido. Esse é um arrependimento. Porque você imagina o grande desafio, Dal Bosco. Eu sendo o mais velho, numa família com 5 irmãos. Então você, né, nasceu em ninhada, como se diz num termo bem popular. E aí, de repente, vem um convite, uma possibilidade de, quem sabe, morar fora do Brasil. Vão para Portugal? Meu cunhado foi para Portugal. Estão falando de 2000, 99, 2000. A época da Expo em Portugal, ou seja, estava dentro daquele boom, né, de modernidade, de infraestrutura. Muitos brasileiros indo para lá, enfim. E a gente acabou não indo, optando por não ir naquele momento. Ironia do destino ou não era para ser, enfim. Mas é um dos exemplos que eu cito que poderia
ter arriscado mais na fase da adolescência. Eu comecei a arriscar mais quando já tinha mais de 30 anos de idade. Já estava numa carreira na área da comunicação, né? Por outro lado, eu também tenho essa consciência de que o universo se encarrega de coisas boas ou ruins a partir das suas escolhas. O que vai determinar a minha caminhada? É a minha escolha, não é o governo atual, não é a empresa onde eu trabalho, não é com quem me relaciono, embora as 5 pessoas mais próximas de mim tenham uma influência sobre o meu comportamento. Mas necessariamente são as minhas escolhas que vão definir o rumo da minha trajetória profissional, pessoal, financeira e por aí vai. Então acho que esse é o detalhe, que teve uma oportunidade, na época disse não, me arrependi, mas hoje o arrependimento ele está um pouco mais distante, assim, estou realizado com o caminho que percorri e estou percorrendo ainda. Eu costumo dizer o seguinte, Marcos, eu sou um cara que não se arrepende de nada. Assim. De nada. Sabe por quê? Porque se a coisa mais importante da nossa vida é estar agora aqui, ou seja, vivo, ou seja... eu não sei se as outras decisões que eu tivesse tomado eu estaria vivo. Se eu tivesse ido para Portugal, não estaria aqui com o Dal Bosco, talvez. Talvez se eu tivesse me arrependido de tantas coisas, talvez eu não estaria vivo. Né? Então, se eu tomei decisões que não de fato prejudicaram, né, a minha família de uma maneira direta ou não causou a morte de alguém que realmente eu tanto prezo, né, em termos de valores, em termos de paixão, em termos de amor, talvez tudo tenha valido a pena. Talvez tudo tenha valido a pena. E aqui eu trago uma outra provocação, porque você como comunicador, é normal que você acaba se posicionando de maneira mais frequente. Sim. Então eu digo que se nós não nos posicionamos, fica tranquilinho que o público nos posiciona e vai nos botar na caixa que eles querem. Mas quando nós falamos, quando nós escutamos outra pessoa, quando nós entendemos e de fato nos expressamos, a gente tem a condição de se antecipar a esse processo e criar uma imagem na mente lá do nosso público-alvo, do nosso potencial consumidor, e lá vai. E quando eu trago isto, vamos imaginar agora o Marcos no fim da vida. Tomara que demore muitos anos, meu amigo. Né? E aí, Marcos acabou de falecer e tem aqui várias câmeras, né, vendo ali as pessoas e do modo como é que elas estão se portando naquele momento. E eu digo que velório é o ambiente mais mentiroso que tem. Sim. Porque o morto nunca tem defeito, você já viu? Todo mundo só elogiando, ele é tão querido, né? Tão bom, né? E um bando de mentiroso em volta, geralmente. Tá? E aqui, quando o Marcos morrer, vou puxar ainda legado que a gente começou o programa hoje. O que você quer escutar sobre você? Eu quero ouvir que o Marcos fez o possível e o impossível. Eu quero ouvir que o Marcos ajudou as pessoas, como a gente comentou agora há pouco. Eu quero ouvir que o Marcos viveu e arriscou mais, mesmo depois dos 30 anos. Eu quero ouvir que o Marcos aproveitou as oportunidades, subiu na escada da vida sem pisar em alguém. É isso que eu desejo ouvir. Marcos, e quando você fala que na minha adolescência, né, eu não arrisquei tanto, e talvez eu me arrependa disso, mas agora na minha fase adulta, minha meia fase profissional, do meu segundo para o terceiro ciclo profissional da minha carreira, eu comecei a arriscar mais para que os resultados fossem diferentes do que eu estava alcançando. Quando que foi o ponto de virada na sua vida? Foi uma situação? Foi uma demissão? Foi alguma frase? Foi aquele ambiente adstringente que o Marcos falou assim, nessa porra aqui, nesse tipo de situação eu não fico mais. A gente ouve falar o seguinte, e os caras voltados na área financeira falam que não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Quando se fala em investimento, por exemplo, né? Faça vários tipos de investimento. Se uma linha de crédito faliu, perdeu dinheiro, você tem outras oportunidades, enfim. E quando eu faço essa analogia, não coloque todos os ovos na mesma cesta, eu me peguei isso há cerca de 2 anos atrás, pensando o seguinte, hoje eu tenho uma cesta e eu só tenho um ovo dentro dessa cesta, que era um ovo chamado CLT.
Então, respondendo à sua pergunta, a mudança vem a partir do pedido de demissão. Eu estava num grande grupo de comunicação por 15 anos, eu peço demissão e aí eu penso o seguinte, não, essa cesta aqui está muito vazia, eu tenho que colocar mais ingredientes, ovos nesta cesta. E aí busco capacitação, me arrisco mais, começo a arriscar mais e os resultados, eles são surpreendentes, os resultados vêm. E lhe digo com toda a segurança, naturalidade, tranquilidade, que os resultados vieram até mais rápidos do que eu imaginava. Porque eu ouvia sempre as pessoas dizendo o seguinte, olha, você pode ser assessor de imprensa. Eu pensava, será? Eu ouvia, cara, você pode ser um mentor em comunicação. E eu, será? Cara, você pode ser um palestrante, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu sempre com aquela grande dúvida na cabeça. Por quê? A rotina do trabalho me consumia. E aí quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. E achando que a próxima semana é que vai ser diferente. Que vai ser diferente e nada muda, os ciclos só se renovam. E quando você fica nessa, acreditando que há uma segurança que ela é fictícia, de CLT e tudo mais, você se envolve na rotina, você trabalha demais, não tem tempo para ganhar dinheiro, você trabalha demais, você não tem tempo de pensar. Analisar. E quando você para pensar, você respira, baixa a poeira, você olha para o lado, tem uma oportunidade. Você olha para cima, tem uma oportunidade. Sai do inconsciente coletivo, sai do efeito manada e vem para um nível de consciência, onde aí sim, por meio daquele conhecimento ali, você começa a tomar decisões mais sábias. E é incrível que você começa a arriscar mais, as oportunidades naturalmente surgem mais. É como você dizer para o universo, olha, a partir de agora eu quero fazer isso porque eu amo fazer isso. O universo, tá bom, se encarrega disso e faz isso. A partir disso, você diz para o universo, eu preciso e quero ganhar mais, afinal eu sou um profissional, estou me capacitando, não tenho preguiça de trabalhar. E o universo se encarrega disso também. Então a mudança vem a partir dessa decisão de não ser um Marcos do veículo tal, e uma coisa que eu aprendi contigo, de ter uma marca pessoal forte. Não ter um sobrenome apenas o CNPJ da empresa. Exatamente. Você é um Marcos da onde? Você é um Marcos de quê? Não, eu sou o Marcos Aurélio Pereira. Então, eu começo a trabalhar nessa construção, fortalecimento, posicionamento, autoridade moral, como você bem cita nos seus conteúdos. E, cara, eu estou muito feliz porque vem dando muito certo. Vem dando muito certo mesmo. Se você me perguntar qual é o Marcos de hoje para o Marcos de apenas 3 anos atrás, é outro. É mais feliz, liberdade, ainda não geográfica, mas liberdade financeira, liberdade... de tempo. De tempo. Você escolhe quando quer dar suas mentorias, inclusive. Exatamente, exatamente. E uma coisa que se fala muito no mundo corporativo, que você, em algum momento, você precisa demitir clientes. Então eu já estou, e estou falando com muita naturalidade, né, sem qualquer exigência de achar que eu sou melhor, não é isso. Mas eu já me encaminho para essa possibilidade de, opa, isso aqui eu não preciso, isso aqui posso deixar para lá. É aquela história que a gente falava em mentoria, né? Você está num voo solo, o avião vai cair com esse tipo de tripulante, vamos apertar o botão aqui, vamos ejetar essa cabine e vamos se salvar, e deixa o avião cair lá. O problema é quando as pessoas querem pular do avião, mas não sabem onde vão cair, também não tem habilidade e não tem paraquedas. Então, ou seja, quando as pessoas são expulsas dos seus mercados, geralmente por uma puxada de tapete ou uma demissão, e elas não têm um plano B, C ou D dentro dessa jornada. Porque só o fato de ter o paraquedas não resolve. Você pode saltar e cair lá no meio dos jacarés, por exemplo, né? Há 2, 3 anos, quando você resolveu sair do Grupo Globo, né? Sim. Qual foi o maior medo? Porque tem muitos seguidores que vão estar vendo esse conteúdo aqui. Consequentemente, estão lá amarrados num CNPJ e nunca tiveram a coragem de tomar essa decisão. Muitos até querem, em vez de ser apenas um intraempreendedor, mas empreender externamente. Qual o maior medo na sua transição de CLT para empresário que você teve? O curioso é que o maior medo era de ficar sem dinheiro. Não ter dinheiro para pagar as contas.
porque você tinha todo dia do mês, um dia específico do mês, o dinheiro pingando na conta. Trabalhando feliz ou não, o dinheiro estava lá. Fazendo ou não o que precisaria ser feito, o dinheiro estava pingando lá. E aí, de repente, você abandona tudo, abre a mão de uma indenização, 15 anos de casa, tá, e daqui 30 dias tem conta a pagar novamente. Esse era um dos medos. O segundo era de talvez ficar fora do mercado. Olha que, ao mesmo tempo, acaba sendo paradoxo, né? Porque quando eu tomo uma decisão, eu ganho mais dinheiro, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, e ganho mais espaço no mercado. Incrível. A percepção que a gente tem... Seu poder aumenta. Exatamente. E a percepção que a gente tem lá, e se der errado, porque a gente acaba priorizando o fator negativo. Bom, vou pedir demissão e agora vou ficar fora do mercado. Vou pedir demissão, não vou ter dinheiro para pagar a conta. Como é que eu vou sustentar a família daqui 30 ou 60 dias? Não vou ter uma indenização, não vou ter seguro-desemprego, aquela coisa toda, né? E é justamente o contrário, quer dizer, a gente tem uma verdade, o profissional acaba tendo uma verdade que ele pega como absoluta, que não é a verdade do mercado, do campo, das oportunidades que estão lá fora. Então, eu pontuo essas duas situações, a questão financeira e de ficar fora do mercado. E aí saindo desse avião, ativando o paraquedas e caindo nesse cenário que não tinha jacaré, que não tinha espinha, que não era deserto, que tinha água, que tinha tudo. São duas coisas que estão dando muito certo. E tinham desertos que dava para vender água, inclusive. Então, você tem descoberto isso. Ou naquela expressão, fazendo analogia a um livro muito famoso, Blue Ocean, existiam oceanos azuis para se navegar longe daquele oceano sangrento, vermelho, de perseguição, e lá vai... que era o único mundo que existia na sua vida. Sim. E aqui eu trago uma outra provocação, Marcos, porque na sua transição de carreira, de CLT para empresário, um dos medos, claro, e se eu ficar sem dinheiro? Sim. E esse é o cagaço que grande parte que está nos assistindo ou nos escutando nesse momento tem também. Mas esse é o maior medo na sua vida que você teve até hoje? Ou em determinado momento teve algo ainda mais profundo? Ou ainda está latente aí dentro? O medo na questão pessoal e familiar é sempre de perder quem a gente ama, né? E aí, claro, saindo do campo da carreira e tudo mais. Indo para o mundo corporativo, o meu grande medo, que eu também tinha, no sentido é de chegar no fim da vida e pensar, não consegui ser um comunicador. Porque eu, desde cedo, sempre tive muito claro que eu queria, sim, ser um comunicador. Não imaginaria trabalhar em TV porque tinha alguns motivos. Até estava num bate-papo recentemente com alunos de uma faculdade em Joinville e dei 3 principais motivos que, na minha adolescência, imaginava que não trabalharia nunca em TV. Rapidamente eu vou falar aqui, né? Primeiro, eu era um cara tímido pra cacete. Pensa um cara com timidez lá em cima, né? A primeira vez que me chamaram para dar uma sonora para a TV, eu já estava indo o alistamento para o Exército, não servi o Exército, né? Deu excesso de contingente, né? Esse cara magricelo aqui. E aí, quando chegou uma equipe para gravar para mim, o cara acendeu aquela luz da câmera, pum, parecia uma luz de caminhão em cima de mim. Então, muito tímido, né? O coração vinha na boca, ficava vermelho, aquela coisa toda, e não tinha condições. Eu brinco que na escola eu era o primeiro a erguer a mão para fazer a apresentação em grupo, para segurar a cartolina, né? Porque não conseguia falar nada. Enfim. Segundo, era feio pra cacete também, né? Na adolescência, cara cheio de espinhas, tudo marcado. Ficava pensando, como é que a televisão vai querer um cara aí com espinha, né? Um magricelo, tudo raquítico e tal. O Douglas... o Jeff... O Jefferson Douglas, que está nos acompanhando nos bastidores, conheceu essa época que ele era mais feio ainda. É isso, Jefferson? Era pior. Eu tô dando uma maquiada aqui ainda, né? O Jeff sabe. Pegou fogo na cara, apagaram com tamanco. Com tamanco, era mais ou menos assim. Imagina, um cara cheio de espinha, feio pra caramba, né? Cabeludo, aquela coisa e tal. Terceiro motivo. Família pobre. Como falei, o mais velho de 5 irmãos. E sendo pobre, quando era criança e adolescência, eu vendia picolé para ajudar a família em casa. E aí eu ficava imaginando, como é que eu vou pagar um curso superior? Como é que eu vou fazer uma faculdade de jornalismo para trabalhar novamente financeiro. TV. Novamente a questão financeira. Então tinha esses 3 motivos iniciais. Aí, claro,
as oportunidades vão surgindo e eu fui um cara muito metido, principalmente da juventude para cima, né? Não arriscava tanto ali na adolescência, mas da juventude, e quando chego ali nos 30 anos, aí, né, o Jeff Douglas sabe disso. Ah, vamos fazer isso? Vamos. Vem para Blumenau? Vamos. Enfim, errando, não errando, acertando, a gente fazia. E o fato de ser muito metido e aproveitar as oportunidades ali que foi o grande pulo do gato. Quando eu trabalhava em rádio, o cara chegou para mim e falou, grava uma matéria para TV Vale do Itajaí, 1999, eu falei pro cara, como é que eu vou gravar, cara? Eu não sou repórter de TV, não sei fazer. O cara, não, mas vamos fazer. Aí o cara fala assim, ó, mas temos que ir com o teu carro para fazer a reportagem. Eu tinha um golzinho quadrado, gostava do meu golzinho quadrado. Tá bom, vamos abastecer. O cara, não tem gasolina. Mas como? Nós vamos para São Chico, era fazer uma matéria em São Chico na época. Golzinho quadrado, sem ar-condicionado, 3 cabeças dentro do golzinho, eu dirigindo, o diretor ali, o cinegrafista atrás. Não, cara, precisamos abastecer o carro. Vamos abastecer aonde? Não, vamos abastecer o posto ali. Chegamos no posto, o cara, não, aqui vocês não vão abastecer. Mas por quê? Porque o fulano não pagou o que ele abasteceu antes. Tá, vamos para outro posto. Chegamos lá, abastecer fiado. O cara não tinha dinheiro. E foi assim que começou, cara. E aí grava a primeira matéria para a TV vai numa fita cartucheira, vai de ônibus da Catarinense, nem lembro que empresa que era, chega na TV Vale do Itajaí, lá em Itajaí. E lá alguém assiste e fala, pô, quem é esse menino espinhento que está lá em Joinville? Vamos fazer férias, cobrir férias numa menina em novembro. Então eu cubro férias, assumo o lugar dela. E aí, cara, vou aprendendo na raça. Marcos, olha que interessante, você diz que um dos seus medos é chegar lá próximo à sua reta final. Você está desembarcando, né? Está fazendo o check-out da sua vida, vamos dizer assim, e você ter aquela percepção de que, caramba, eu não queimei a lenha que eu podia ter queimado. Eu não dei o tudo de mim para, de fato, me transformar e transformar outras pessoas. E aí eu trago aqui uma questão. Por que você acredita que muitas pessoas não criam o valor que poderiam criar, são até capazes disso, mas não estão sendo competentes de fazer essa entrega? Porque, de fato, elas continuam bloqueadas e não gerar valor, impactar e transformar outras vidas. Crenças limitantes, situações da infância, sabotadores internos e por aí vai. Porque histórias todos nós temos. Eu tenho um mentorado de Porto Alegre, e a gente faz todas as mentorias de forma online, obviamente. E aí, semana passada, eu escrevi um texto no LinkedIn, relatando sobre a dificuldade que eu tinha para trabalhar com câmeras, com rádio, TV, e hoje, obviamente, tenho as facilidades. Eu vi esse conteúdo, muito bacana. Em razão da oratória, né? A oratória me ajudou muito. Fiz 3 cursos de oratória e continuo aprendendo, ouvindo pessoas, especialistas até hoje. E aí esse mentorado de Porto Alegre me responde assim, numa frase, Marcos, parabéns, tal, aquela coisa toda. E ele coloca assim, ó, no fundo, a gente sabe que nas histórias pessoais, corporativas, profissionais e por aí vai, só muda o CPF. Todos nós temos uma história de vida a contar. Às vezes essa história não tem um enredo melhor, uma storytelling melhor, um final feliz, porque, como o Marcos não se arriscou tanto lá na adolescência, mas que agora na fase adulta está fazendo. Então, Dal Bosco, respondendo a sua pergunta, eu acredito que as pessoas têm têm os potenciais e muitas vezes falta alguém que chega na frente da pessoa e diga, Dal Bosco, aí dentro tem uma história. Dal Bosco, aí tem uma situação lá da infância que é um monstrinho que vem crescendo e que está lhe dominando. A gente precisa trabalhar para eliminar ou diminuir esse monstrinho. Então, muitas vezes, a gente entra num círculo e num ciclo que é vicioso e a gente acha que a vida é assim mesmo. É aquela história de que pessoas que, poxa, no final do mês eu tenho que pagar boleto. Não, a vida não é só pagar boleto. A vida não é só tu trabalhar, levantar às 6 da manhã e ficar feliz na sexta-feira. A vida é ser feliz de segunda a segunda-feira. Quando a gente identifica esse propósito, e aí vem uma coisa que a gente fala muito, um dos pilares da comunicação. São vários os pilares. O primeiro que eu sempre gosto de falar em palestra e treinamento, autoconhecimento.
Quando eu tenho autoconhecimento, eu sei que isso serve para mim, isso me bloqueia, isso me ajuda, isso me atrapalha. Quando eu tenho autoconhecimento, eu sei onde combater, eu sei onde valorizar, eu sei onde mexer, eu sei onde trabalhar. E quando eu me conheço, quando eu tenho essa ciência, eu consigo pensar e trabalhar e eliminar esses bloqueios. A autossabotagem. O que me autossabota hoje? É isso? Então eu vou atuar nesse cara aqui. Então o autoconhecimento acaba sendo essencial. E quem não tem o autoconhecimento precisa que alguém de fora o diga qual o caminho das pedras. Por onde caminhar para poder se livrar disso, que isso é um peso, né, cara? E aí que eu ia chegar. Quando você foi buscar esse autoconhecimento, muitas pessoas, claro, não conseguem chegar a isso por conta própria. Sim. Né? Ou precisaram de alguma ferramenta, de algum método, para estarem disciplinados dentro da busca do autoconhecer-se, ou então precisaram de alguma ajuda externa. Quando foi o momento mais marcante na sua trajetória recente, quando você aplicou o dinheiro, ou aplicou sua energia, ou aplicou o seu tempo e falou assim, caramba, essa ferramenta aqui para mim funcionou, ou esse método, ou essa pessoa, qual o tipo de situação que ajudou você a aumentar esse nível de autoconsciência, até mesmo porque pode servir de inspiração para quem está nos vendo ou assistindo? Quando eu parei, pensei, de novo, a analogia que a gente fez agora há pouco da cesta, que estava com quase nada de ovos, no sentido de, primeiro, pensar onde estou, onde quero chegar, para onde devo ir. Agora, tem um ponto que eu acho importante, que eu acredito que é importante, que é compartilhamento, o compartilhar. Aí de novo vem você colocar à mesa os seus sonhos, as suas angústias, os seus medos, as suas conquistas, compartilhar. Quando eu começo a compartilhar com familiares, com profissionais que estão ao meu redor, os meus sonhos, quando eu digo assim, fulano, eu quero deixar de ser CLT e quero fazer a minha carreira, quero desenvolver o meu projeto, a minha mentoria especificamente. Então eu começo a ter visões diferentes e isso me ajuda na tomada de decisão. A grande mudança que eu percebi foi quando eu saí do casulo no sentido de compartilhar mais, de pedir ajuda, de pedir opiniões, de dividir e trazer para o meu convívio, principalmente profissional, pessoas que podem agregar à minha carreira. E aí é contratar o Dal Bosco, aí é contratar fulano, contratar ciclano. Conexões. A minha carreira mudou muito a partir das conexões. Quem anda com leão não come capim. Quem anda com leão não come capim, exatamente. Ditado que eu aprendi morando na África. Se falava lá em dialeto quimbundo, que se o andani roxo, cudiayango, que significa quem anda com leão não come capim. Exatamente. Então, quando você tem essa percepção, quando isso acaba sendo natural para você, que você precisa... Você quer ser leão? Vai andar com leão. Senão você vai ser presa. Sempre. Tem até a frase, né? Do modo contrário. Galo, né? Que anda com pato, morre afogado. Né? E aí nem nada, não voa, não faz nada. Não se desenvolve, né? Dentro daquilo. E fica pelo meio da história. E hoje em dia, num mundo cada vez mais ultra competitivo, dentro dos diferentes segmentos, o ser percebido, né? Claro, depois conseguir entregar aquilo que você promete, mas ser percebido como autoridade moral em determinada área é fundamental para tipos de convites diferentes. E ainda finalizando a resposta nessa sua pergunta, além dessa questão de criar conexões, de dividir, compartilhar sonhos, desejos, objetivos e tudo mais, uma situação que acaba sendo muito clara para mim, que é a seguinte, você ser verdadeiro, ser autêntico no que faz, no que fala. A gente parece que demora um pouquinho para entender o peso que tem essa decisão na nossa vida. Estava conversando com o Jeff Douglas agora há pouco sobre mentoria e tudo mais. Você tem o primeiro contato com o seu possível mentorado e aí você tem que ser franco. Por quê? Você sabe muito bem disso. Eu já precisei dizer para a pessoa o seguinte, olha, mentoria em oratória não vai lhe resolver isso. O que vai lhe resolver isso? É um profissional. Isso é patologia.
Eu não estou aqui para só pegar o seu dinheiro. Isso é um exercício que nós, como seres humanos, precisamos fazer. Não é fácil, mas depois que você entende o peso disso, as coisas acontecem naturalmente. Você cria uma conexão que é verdadeira. Você tem um cliente que acaba tendo uma recorrência, que é o que se fala muito hoje no mercado de serviços e tudo mais. E a atividade ela fica melhor, ela fica mais profissional. Ela tem excelência. Porque não adianta eu dizer para você o seguinte, não, vamos fazer uma mentoria, tal. E aí dá 6 meses, 1 ano, não resolveu o problema do cara, esse cara vai dizer, olha, eu fiz uma mentoria com o Marcos, eu botei dinheiro fora. Porque faltou autenticidade, tanto do mentor quanto do mentorado. Porque a comunicação é muito isso, né? Qual é um dos ruídos da comunicação? Falta de interesse de ambas as partes. Eu posso chegar e falar coisas para você que eu estou apenas aqui cumprindo o horário, ou vou receber um cachê para te dar uma palestra, me livro do negócio e vou embora. Ou seja, não é um compromisso além de queimar um tempo, digamos assim, dar uma palestra, pegar meu dinheiro e ir embora. Mas o desinteresse é o que faz aquele cenário ir por ruínas. Sim, porque é um ruído e a comunicação ela não vai ser assertiva. Eu uso um exemplo que dentro da Conquer a gente tinha aulas presenciais aqui em Joinville e eram 6 encontros sobre oratória. E no terceiro encontro a gente percebeu que tinha uma menina que não fazia as atividades, não vinha, não participava. E aí a gente, juntamente com a direção, a gente foi entender o que estava acontecendo. Por que aquela menina, no terceiro encontro, faltavam apenas mais 3, não tinha essa presença, essa participação. Numa frase a gente descobriu o porquê. Ela falou, olha, a empresa está pagando para eu estar aqui. Não foi de livre e espontânea vontade, mas de livre e espontânea pressão. Não havia interesse por parte dela, foi por pressão. O que aconteceu no quarto encontro, ela não veio. A empresa botou dinheiro fora e ela perdeu 3 encontros, 3 preciosos tempos da vida dela. Nós não perdemos. Eu, como professor, não perdi. Eu estava lá, né, para lhe passar um método, para trazer a questão da oratória. Então, acaba sendo um ruído. Então, ser autêntico, ser verdadeiro, é um exercício que faz toda a diferença. E é um exercício diário. Marcos, quando a gente fala nesse próprio poder de eliminar ruídos e fazer com que eu seja melhor entendido, quando você saiu de CLT e você veio empreender nos últimos anos, a família deve ter estranhado. Sim. Porque o pai Marcos está mais em casa. Qual foi a primeira estranheza, né? Seja sua ou seja da família? A filha estranhou, a esposa ou você? O que aconteceu? A minha filha, cara, tem 9 anos, tu conhece ela, Ana? Papai, o Dalbosco é seu amigo, né? Inclusive comenta, né? A Ana, na primeira mudança ali, Ana, papai, você não vai trabalhar hoje? Hoje ela estava se referindo ao sábado, porque eu sempre trabalhava aos sábados. Eu trabalhava domingo. Era quase botando assim o Marcos começando a ficar com aquele peso na consciência. Meu Deus, será que eu estou vadiando? Cara, mas nos primeiros finais de semana foi exatamente essa sensação. Parecia que, meu Deus, estou fazendo uma coisa de errado. Estou em casa, sábado e domingo. Porque daí eu fui para a Rede Jovem Pan. Que eu estou dando para minha filha. Porque quando eu cheguei na Jovem Pan, aí eu trabalho segunda a sexta na Jovem Pan. Não trabalho sábado, nem domingo, nem feriado. Então, no feriado, cara, ficava em casa, parecia... Mas parece que tava roubando, sabe? E aí no final de semana, que a minha filha não tem aula no sábado, papai, você está em casa hoje de novo? Aí eu explicava para ela, não, a partir de agora, papai não trabalha mais, final de semana, tal. E hoje, e atualmente, o que acontece? Quando chega sábado, papai, onde é que nós vamos? Passear, porque a gente vive na estrada sábado e domingo. Algo que você não teve com ela nos últimos 10 anos de vida. Ela tem 9 e tinha sempre compromisso de sábado, domingo, feriado. Cara, nesse 1 ano e meio, indo para 2, a gente já passeou muitas vezes, inclusive fora de Joinville, aquela coisa toda, assim, né? Ter mais liberdade e tempo com a família. E aí que eu trago aqui uma outra provocação, porque talvez o Marcos tinha uma definição do que era felicidade até ele continuar como CLT. E depois dessa transformação, né, ele começou a encontrar, se não uma felicidade, algo mais amplo, mas outras alegrias e outros prazeres que ele não tinha vivenciado talvez nos últimos 20, 30 anos de carreira. Sim. O seu conceito da própria felicidade mudou de 2, 3 anos para cá, a partir do momento que você veio empreender? Ser feliz
é ter liberdade. A liberdade lhe traz a felicidade. Porque se você tem liberdade, você consegue fazer escolhas. E sim, o conceito mudou. Porque quem é CLT acaba tendo a ideia de que felicidade é a garantia ilusória. Estou na empresa, se eu for demitido hoje, eu tenho seguro-desemprego, recebo meu dinheiro de indenização. A segurança entre aspas, né? Segurança entre aspas. Então, a felicidade ilusória é essa segurança, e a segunda felicidade para o cara que é CLT é que todo dia 10 o dinheiro está pingando na conta. E aí, quando eu tenho liberdade de pensar o seguinte, hoje é quinta, mas a agenda hoje está mais tranquila, então eu trabalho amanhã na sexta, ou trabalho quinta e folgo na sexta. Isso é felicidade. De ter liberdade de escolhas. De ter a decisão de levar a tua família para lá ou para cá. A felicidade é ter essa condição de ter opções, de ter uma visão de mundo diferente e pensar o seguinte, que eu posso trabalhar segunda, terça, quarta e quinta e na sexta, sábado, domingo eu fico com a minha filha e com a minha família. E isso é felicidade. Que eu tenho mais tempo para estar com a família e não estou perdendo dinheiro. Marcos, sua filha é geração alfa, ou seja, são os nascidos após 2010. Sim. Né? O que é geração alfa, que é muito diferente da sua, que é geração X, o que ela pode nos ensinar? Ela pode nos ensinar que ela tem uma capacidade de aprendizado mais rápido do que a minha geração, eu acredito. Por quê? Porque o volume de informação que a minha filha de 9 anos recebe é um volume muito alto, um volume, né, recebe a todo instante, mesmo no celularzinho que ela tem, que não tem acesso à internet, mas está no joguinho, ela faz conta muito rápido, acho que eu na idade dela não fazia conta como ela faz hoje. Ela escreve hoje corretamente, eu acho que eu com 9 anos não escrevia tão bem quanto ela faz hoje. Então acho que essa geração tem essa capacidade, acredito, de pegar as coisas, de entender de forma mais rápida. Por quê? Há um volume de situações acontecendo. A internet, a tecnologia traz algo novo para eles todos os dias ou todas as horas. A gente ficava acompanhando uma novela que tinha 3 meses para entender o final feliz. Hoje, Netflix não tem lá trilogias que tem cada 140 minutos. Os filmes são mais curtos, por necessidade dessa geração de ter uma urgência, digamos assim. Então, acho que essa geração tem essa capacidade de aprender mais, de absorver mais, de virar a chave de forma mais rápida, de entender que isso aqui dá certo, então eu vou mudar. E de entender o seguinte, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu não quero para a minha vida. Me parece que eles estão mais cedo do que a minha geração, no sentido, não, eu estou bem claro de que isso eu quero e isso eu não quero, porque já viram isso. Alguém já falou para eles lá no TikTok, no YouTube. Eles podem dizer não. Podem dizer não. E aqui, Marcos, eu venho numa reflexão. O Marcos, após começar a empreender, e ir na busca incansável e na busca obstinada por construir um legado daqui para frente, como mentor, palestrante, formador, comunicador. Você se considera um pai melhor do que era quando era CLT? Considero melhor, sim, porque além de ter a presença como pai, a minha filha conta para mim que quando perguntam para ela, né, por que você gosta tanto do seu pai? Meu pai, ele me dá livros e ele passeia comigo. Ela esteve, inclusive, lhe acompanhando no lançamento do meu livro. Isso, saiu lá com uma obra sua, inclusive. Então, respondendo sua pergunta, vou pegar um exemplo bem recente. Pai, eu quero comemorar meus 9 anos no Rio de Janeiro. Se fosse só CLT, isso, filho? Só isso, Não queria festa, queria comemorar lá. Se fosse CLT, como que eu chegaria para empresas? Olha, eu quero ficar 9 dias no Rio de Janeiro, porque é aniversário da minha filha, em dia de semana, tal. Eu dei essa condição. Isso também faz parte da felicidade. Eu fiquei feliz em ir para lá, fiquei feliz em atender um pedido da minha filha. Minha filha também ficou muito feliz porque foi para o Rio de Janeiro. Era o sonho dela, conhecer o Rio de Janeiro, aquela coisa toda lá. Eu já tive outras vezes, mas ela com 9 anos é a primeira vez. Então, eu acredito que
Não só por isso, eu serei um pai melhor, obviamente, mas por oferecer essa condição de ter a liberdade, primeiro, a questão de tempo, segundo, a questão de possibilidade financeira para levar minha filha para o Rio de Janeiro. E no terceiro pilar, de estar mais presente com ela, de ler com ela. Ela sabe que ela vê eu lendo e ela gosta muito de ler. E quando tinha essa rotina de TV, eu tinha menos tempo com ela, obviamente, porque eu ficava praticamente o dia inteiro na TV. E você é melhor pai ou melhor mentor? Pegadinha essa, né? Acredito que nas duas situações eu coloco o meu melhor. E a energia para ambas as atividades é a mesma. Eu espero ouvir do meu mentor que eu sou um bom mentor quanto eu possa ser como um ótimo pai. Eu já tive feedbacks sobre mentorias, recebi um recente bem bacana, estou até preparando um post, né, para publicar, que foi bem, não satisfatório, mas assim, atendeu às minhas expectativas como mentor. Então, eu espero que essa resposta seja positiva, né, tanto da minha filha quanto do meu mentor, do meu mentorado. Mas as energias, elas são iguais, no sentido de poder atender a minha filha, que tem 9 anos, e o meu filho, que é um mentorado, que não deixa de ser filho, de acompanhá-lo nessa trajetória e dar o meu melhor, com metodologia, com tempo, com qualidade, com autenticidade, para que, de fato, esse profissional alcance seus objetivos pessoais e profissionais através da mentoria. Pais são mentores naturais para os próprios filhos. Verdade. Porque eles têm a capacidade de serem inspiradores e, claro, influenciadores. Por vezes tem mentorados que chegam, Dom Bosco, mas eu não sou um influenciador ainda. Eu falei, tem certeza? O que você faz dentro de casa? Né? Todos nós somos influenciadores. Você pode não ser ainda um influenciador digital, mas tem influência sobre algum ecossistema que você atua. E dentro disso, hoje eu vejo muitas empresas, Marcos, falhando no processo de comunicação, seja do líder ou seja o liderado. Como se diz aquela famosa expressão, as pessoas são contratadas pelas suas hard skills e são demitidas pelas suas soft skills. Comportamento. Qual é o maior erro de comunicação que você vê hoje dentro das empresas, já que uma das suas habilidades é treinar ambientes corporativos? Geralmente, o que acontece? O profissional, ele tem toda a bagagem, domina o tema, domina o assunto, tem experiência. Você pega profissional que estão 5, 10, 15, 20 anos dentro da mesma empresa. Porque na geração passada, ou até a década passada, isso era visto como o grande diploma. Fulano trabalha 30 anos na empresa, então esse cara é bom. Hoje, a interpretação já é diferente. Qual é o principal erro? Eu sei sobre o meu tema, eu sei sobre a minha área, mas na hora de transmitir, não tenho as habilidades da comunicação. Como que eu converso com o meu liderado? Um dos exemplos que a gente fala é a questão da reunião, por exemplo, dentro das empresas. Você tem uma reunião que muitas vezes tem uma pauta, mas a pauta não é clara. Você tem uma reunião que não tem um dono. Cachorro com 2 donos passa fome. E uma reunião sem alguém conduzindo a reunião, a pauta, não tem dono, não vai ter a assertividade. Então tem várias situações que se criam como ruídos na comunicação empresarial. E uma delas, e que a gente percebe, tem até um dado recente que 53% dos líderes precisam desenvolver a comunicação nas empresas latino-americanas. Porque assim, tu é o líder, tu tem liderado, tu domina o assunto, mas na hora de transmitir faltam as técnicas da comunicação, da oratória. Falta até as manhas. As manhas. Porque assim, uma reunião, muitas vezes, não é eu chegar aqui, eu passar o conteúdo para você e não saber lhe ouvir, por exemplo. E aí, o ouvir e escutar são coisas diferentes, né? Ouvir, patologia. O que é escutar? Processamento. Processar, entender. Quando eu sou um bom ouvinte, eu posso e sou naturalmente um bom orador, um bom comunicador. E quando não consigo entender o que o outro quer me dizer, como é que eu vou fazer essa troca da informação? E nas empresas é muito comum.
Quer ver um canal errado nas empresas, por exemplo? A mensagem que era para ser via e-mail e vai via WhatsApp. E aí o cara recebe o e-mail e vê 5 ou 6 horas depois. A gente estava na JPM essa semana e um cara, perguntei lá, quem é que acha que tem problemas de comunicação na sua empresa? Mais da metade ergueu a mão. E alguém me traz um exemplo, tá? Aí um cara trouxe um exemplo, um empresário. Na minha empresa, uma nota fiscal foi gerada 35 dias depois. Olha o pepino. Nota vence, produtos têm majoração de preço, aquela coisa toda. Como é que tu corrige uma situação como essa? Teve um gap, que se diz no mundo corporativo, a mensagem que era talvez o cara ligar, foi enviada via e-mail, o outro viu com atraso, caiu na caixa, né, na caixa de mensagens excluídas. Hoje o e-mail virou isso, né? Enviei o e-mail e despachei, tirei do meu colo. Me livrei da bucha. E, ou seja, se depois o outro responde ou não é problema dele, né? Mas tirei essa bucha da minha frente. E aí explode a bucha, a bomba, e quem perde? A empresa, o time, o negócio, a corporação. Então há sim uma deficiência ainda, são algumas empresas, as empresas maiores têm lá um núcleo que discute, né, a questão da comunicação tanto para o público interno quanto externo, mas eu percebo essa principal dificuldade que o profissional tem na hora de transmitir o que ele precisa e quer que seja dito. Marcos, está lendo algum livro atualmente? Eu estou lendo Oratória para Advogados, do Polito. Essa é uma obra que eu já li há muito tempo, não lembrava de quase nada assim, e como eu tenho mentorado na área da advocacia, então voltei para o livro lá. Indica? Indico, total, tem muitas técnicas e tal. Além desse livro, acabei de concluir a leitura Você Já Comeu Água? Presente, inclusive, presentaço, Claudemir de Oliveira. Que bom que você gostou. Gostei demais, né? Ele é um livro assim que te exige um pouco de tempo e disciplina para acompanhar a leitura. Claudemir é mentorado, o maior especialista hoje no Brasil em método Disney de atendimento. E quando ele fala sobre psicologia positiva, e ali vem a questão da gratidão, ali vem tudo que a gente precisa para o mundo corporativo, para o desenvolvimento pessoal e até profissional, um baita livro. Oriento, né, para quem quer iniciar uma leitura de uma obra que é muito rica, assim. E se você me perguntar qual o primeiro livro que eu li, Papillon. A história do Papillon, que virou filme. Cara, é um livro que tem 600 páginas, letra pequenininha, quase eu não tinha... Uma bíblia. Uma bíblia. Devorei aquele livro está lá em casa até hoje, está todo rasgadinho, feio, não empresto, não dou, não adianta vir pedir emprestado, que não está lá, é uma relíquia. E foi através desse livro, que conta a história do homem que fugiu do inferno, e aí não vou falar mais para dar spoiler, enfim, mas ele tem um livro, o filme já é da década de 90, obviamente, e foi através desse livro que eu despertei ainda mais o gosto pela leitura, né? Pela história que tinha ali, pelo enredo e tudo mais. Então essa é a obra atual aí da leitura, né? Marcos, obrigado, meu caro. Opa, eu que agradeço, por essa cara. aula aqui de vida. Eu costumo dizer, esse é um podcast diferente. A gente sai daqueles assuntos maçantes e a gente se interessa pela marca pessoal do outro e a construção de um legado que, de fato, traz essa visão de como essa pessoa está se tornando marcante, memorável e impactante. Obrigado pela presença. Os contatos dessa fera a gente vai deixar, inclusive, na descrição aqui do nosso vídeo. E aí, se você quer aprender mais e ser mais assertivo em comunicação, essa pessoa aqui que você tem que seguir. Cara, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui contigo. Falo isso para todo mundo, falo para o mundo ouvir, né? Tu és uma referência e tenho grande gratidão aí pelo convite, pela tua trajetória. Tu nos ensina muito lá nas redes sociais também. E queria encerrar para quem nos acompanha, enfim, né, em qualquer momento, que é o seguinte. Lars Grael, quando esteve aqui em Joinville, deu uma palestra tem alguns anos, grande velejador, perdeu uma perna. E ele trouxe uma palestra de uma frase que eu sempre carrego comigo, assim. Mesmo sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, se você tem um sonho, um objetivo de vida, mesmo sendo pobre, feio, tímido, o sonho está lá
para ser conquistado. Então, compartilhe, busque ajuda, faça mentoria e o universo vai se encarregar de lhe dar o caminho das pedras para você alcançar o que você realmente quer para essa vida. Porque lá no final da nossa trajetória, como você bem já explicou, né, Dal Bosco, eu quero ouvir isso do Marcos, do Dal Bosco, ao redor do nosso caixão. É o grande legado da nossa vida, o grande objetivo dessa passagem aqui é a gente viver, não apenas pagar boleto. Este é Marcos Pereira e a gente se vê no próximo Dal Bosco Cast. Apenas nessa mesa aqui, ó, quem é realmente incomparável.